Olá, pessoal. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive. Há dias eu quero contar essa experiência para vocês e hoje eu resolvi contar. Eu não sei como você que vai assistir vai receber isso, vai entender isso, mas eu quero contar para que sirva de exemplo para você, porque eu já tive assim ouvi de várias pessoas que vivenciaram o que eu vivi. Então eu vou contar para que sirva de exemplo para você. Eu tinha uma vida bem, isso em 2016. Eu tinha uma vida bem e eu era casada, tinha um filho, que é até o meu filho que faleceu, e eu trabalhava na escola, trabalho até hoje. Eu sou professora estadual e na época, em 2016, eu estava com uma turma de 26 alunos do primeiro aninho. E minha vida estava tudo muito bem. Só que eu gostava muito de assistir filmes e então eu comecei a me envolver com certas coisas que não agradam a Deus. E então eu assistia muitos filmes de feitiçarias, de bruxarias, eu assistia filmes de encantamentos, é, eu passei a assistir muita coisa sobre a maçonaria e de certa forma eu fui me envolvendo com isso, sabe? E eu não sabia, não estava percebendo o que eu estava colocando dentro da minha casa, dentro da minha vida. Até que um dia eu comecei a me sentir mal. Eu ia para a escola trabalhar e eu não conseguia mais trabalhar, eu voltava para casa. Eu comecei a me sentir angustiada. Eu chorava muito, não conseguia cuidar das coisas de casa, não conseguia cuidar do meu filho, não conseguia cuidar do meu ex-marido, eu não conseguia fazer mais nada em casa. E começou uma série de pensamentos terríveis na minha mente. Vinha pensamentos que eu não tinha mais salvação, que a minha vida já tinha acabado, que o mundo tinha acabado para mim, que era melhor eu morrer. Vinha pensamentos para que eu abandonasse a minha fé e vários pensamentos terríveis, pensamentos que eu nem me atrevo a falar aqui. E então eu fiquei muito angustiada, ficava muito angustiada porque eram pensamentos sem controle. E as situações assim de sentimentos que tinha dentro de mim eram situações descontroláveis e eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. E eu não tinha contado para ninguém até que um dia meu ex-marido percebeu e ele contou para minha mãe e eles começaram a tomar providência comigo. E eu fui no posto de saúde consultar e quando eu cheguei lá, o médico me passou um remédio, mas o medicamento não fez efeito. E eu continuei ruim, cada dia pior. Eu só chorava, eu me lembro que eu ficava sentada no sofá chorando o dia inteiro. Eu passava dia e noite sem dormir, eu já não conseguia dormir mais, eu me emagreci muito. Eu tava assim, eu já não era mais a mesma pessoa. Quem me via já não me reconhecia mais. Eu fiquei totalmente diferente, por dentro e por fora. E mesmo assim, eu frequentava a igreja, né? Eu continuei buscando a Deus, mas ficou uma espécie de uma tentação terrível na minha vida que eu comecei a ver coisas em casa. Eu não sei se você acredita nisso, mas quem conhece a Bíblia vai saber que isso realmente existe. E eu comecei a ver espíritos malignos na minha casa. Quando eu ia tentar dormir, que eu começava a pegar num leve sono, porque eu não conseguia dormir, eu via como se eles estivessem do lado de fora, a nossa casa não era murada, e eu via como se eles estivessem do lado de fora querendo entrar para o quintal. Eu via às vezes na janela de casa querendo entrar para dentro de casa. E daí a partir de um certo tempo eu comecei a ver esses espíritos em forma de cachorro. Se transformavam em cachorros, era dois ou três cachorros amarelos e um cachorro preto. E eu passei a ver eles
E esse cachorro preto era o maior que tinha e era um assim mais forte. E eu comecei a ver ele dentro da minha casa, principalmente quando meu ex-marido saía com meu filho, porque não aguentava a situação dentro de casa. Às vezes ele saía com meu filho, quando ele saía com o meu filho, era que eu mais via esse cachorro preto dentro de casa. Talvez você pode pensar assim, né, que é mentira, que é coisa da minha cabeça, mas não, isso existe, é uma coisa espiritual, né? E quando nós damos lugar para essas coisas elas se aproximam da gente, e se a gente não tiver fé em Deus, não buscar a Deus, a gente acaba sucumbindo, esses espíritos das trevas acabam destruindo a nossa vida. E então eu comecei a ver essas coisas em casa. Eu não só via como eu ouvia. E esses espíritos me diziam para que eu abandonasse a Deus, para que eu fosse para um centro espírita. E eu lembro que um dia eu deitei para dormir e veio aquela voz na minha mente e falou assim comigo: eu não consegui a sua mãe, eu quero você. Porque antes da minha mãe ser evangélica, ela ia no centro espírita e já ia fazer parte. E então o inimigo falou comigo, o próprio demônio falou comigo que ele não tinha conseguido a minha mãe, mas que ele me queria. Então ficava tipo aquela disputa, igual a Bíblia fala que é a disputa entre a carne e o espírito. E aí ficava assim de certa forma os espíritos falando para mim sair, abandonar Deus e ir para um centro espírita servir a eles. Então eu fiquei assim muitos dias perturbada até que eu tomei a posição de consultar, sabe? Eu passei por 3 psiquiatras, mas não resolveram. Eles me encheram de remédios, mas não resolveram. O que resolveu foi eu me aproximar de Deus, pedir perdão a Deus por tudo que eu tinha feito, por ter atraído para dentro da minha casa, para a minha vida, esses espíritos, através de assistir coisas erradas na internet. E então teve muitas pessoas da igreja, pastores que me ajudaram. E a minha mãe convocou algumas irmãs, eu também convoquei algumas irmãs. Na época eu morava em Cônego Marinho. E essas irmãs fizeram campanha de 7 dias de oração na minha casa. Outras irmãs que a minha mãe também armou, elas fizeram 7 dias de oração, de campanha de oração e de jejum pela minha vida, para que eu fosse liberta, para que Deus me libertasse e me livrasse do mal. Por várias vezes eu sentia que eu ia morrer e o médico me diagnosticou com depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e toque. E então eu passei a buscar a Deus, eu estava bem fraca, eu já não conseguia me alimentar, eu já não conseguia me arrumar, eu já não conseguia nem tomar banho, eu não conseguia olhar na frente do espelho, porque para mim, se eu fosse olhar no espelho, eu não ia me ver, eu ia ver um espírito horrível. Então eu estava muito perturbada, mas em nenhum momento eu deixei de orar, eu deixei de buscar a Deus. Assim, mesmo que fraquinha, a minha fé bem fraquinha, mas eu continuei buscando a Deus e eu pedi a Deus: tem misericórdia de mim, não deixa que eu venha perecer. E então, depois que essas irmãs fizeram essa campanha para mim, foi que eu consegui ser liberta de tudo isso. Então eu quero dizer para você que eu passei momentos terríveis, passei situações difíceis, e eu achava que para mim tinha chegado o fim, que eu não tinha mais solução, que eu não tinha mais vida, que eu não tinha mais salvação, não tinha mais esperança, porque era isso que as vozes me diziam, né? Eu ouvia mesmo assim, os espíritos malignos vinha como se fosse um enxame na minha cabeça e diziam várias coisas. Eu lembro que um dia lá em casa, na roça, eu estava quase morrendo já. Eu comecei a perder o fôlego e estava quase morrendo. E naquele momento eu senti os espíritos malignos vindo buscar minha alma. E naquele momento a minha mãe começou a me dar massagem e eu não conseguia respirar, eu estava morrendo.
Aí meu ex-marido foi, ligou o ventilador, não estava dando certo. Minha mãe pediu para ele desligar o ventilador, ele desligou. E por fim a minha mãe saiu de perto de mim, ela estava dando massagem nos meus peitos e não resolvia. Por fim a minha mãe saiu de perto de mim e ela disse que ela foi orar e ela disse que falou com o inimigo mesmo, falou com o diabo. Falou: diabo, eu sei que isso é você, mas você não tem poder na vida da minha filha porque a minha filha pertence a Jesus. E naquele momento em que eu estava morrendo, eu clamava a Deus, eu pedia misericórdia para Deus, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sentia que eu estava morrendo, e se eu morresse naquele momento, eu não ia para o céu, porque eu senti os espíritos malignos vindo buscar minha alma. Então, naquele momento, meu fôlego foi sendo restaurado, e eu fui voltando novamente, e o Senhor Jesus, ele me deu vida e me deu mais uma oportunidade, né? E a gente continuou buscando a Deus. Eu abandonei essas práticas de assistir coisas que não agradam a Deus e o Senhor Jesus foi fazendo uma transformação grandiosa na minha vida. Por fim, graças a Deus, eu fui liberta, né? Só que isso sirva de experiência para você. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, o que você tem assistido, tem colocado diante dos seus olhos, o que você deixa seus filhos assistirem. Então, que você tome muito cuidado com isso, porque eu vivi isso e eu sei o quão terrível é, eu sei o quanto o inimigo ele se aproveita da nossa fraqueza. E se nós dermos lugar, o diabo entra mesmo e destrói a nossa vida. Se não for a misericórdia de Deus, a gente não resiste, né? Então, que você venha se apegar a Deus, venha se entregar a sua vida a Jesus, porque só Jesus pode te libertar. Eu não sei se você está passando por isso, mas eu quero te dizer que se você está ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, eu quero dizer que só Jesus pode fazer a obra, só Jesus pode libertar, só Jesus pode te tirar dessa situação. Hoje eu louvo a Deus porque eu sirvo a Deus. É, eu tenho assim uma vida perfeita diante do Senhor. Eu trabalho, eu cuido do meu filho. Como muitos sabem, eu me divorciei por situações que não deram certo, né? Veio acontecer na nossa vida. Eu perdi o meu filho de 4 anos também há 1 ano, mas eu tenho um filho de 2 anos. Eu continuo trabalhando, sou professora. Então, assim, eu continuo trabalhando, continuo cuidando do meu filho, sirvo a Deus. Hoje eu consigo cuidar de mim, consigo cuidar da minha casa. Eu sou uma pessoa feliz. Quem me conhece sabe que eu sou feliz, mesmo diante de tudo que eu passei. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida. E graças a Deus, Jesus me libertou e me deu a vitória. Então, que você possa também entregar a sua vida a Jesus. Convida Ele para fazer morada no seu coração, na sua casa, na vida dos seus filhos, da sua família, na vida da sua esposa, do seu esposo, daquelas pessoas que você ama. Entrega a vida dessas pessoas para Jesus, entrega a sua vida para Jesus e você vai ver quão grandes maravilhas o Senhor vai fazer na sua vida, porque Ele fez na minha. Depois que eu passei por essa situação toda, por essa situação difícil, né? O Senhor Jesus começou a me usar, começou a me dar graça, né? E várias pessoas testemunharam que através da minha vida, elas também foram tocadas pelo Senhor Jesus. Então, que você que está passando por isso, que você possa entregar a sua vida para Jesus e um dia também você vai ser canal de bênção na vida de muitas outras pessoas, assim como hoje eu estou sendo, tá? Que essa palavra fique guardada no seu coração e sirva de exemplo para você. Os espíritos imundos, malignos, eles existem e se aproveitam da nossa fraqueza. E se a sua casa estiver vazia, a sua casa, o seu coração estiver vazio da presença de Deus, pode ter certeza que eles vão invadir. Então é melhor ter a presença do Senhor Jesus na sua vida, tá?